antes de começar, quero pedir, se você não se inscreveu aqui no canal, por favor, dá uma forcinha aí para a Mãe Pâncreas, se inscreve aqui no canal agora, ativa as notificações para que você seja lembrado de uma nova live, de um novo vídeo. A gente tem vídeo toda semana aqui. Se você não se inscreveu, a gente está aqui, coloquei para passar aqui um bannerzinho, que o curso Domínio Diabetes Tipo 1 vai acontecer de novo. Ele aconteceu no finalzinho de janeiro, as inscrições estão abertas, o link está aqui embaixo no vídeo, e esse curso ele tem aulas ao vivo a partir do dia 29 desse mês de abril, mas a partir de amanhã a gente já vai começar a passar conteúdos niveladores. Então, o curso ele tem 3 pontos: conteúdos diários de nivelamento, tá? Porque eu já pressuponho que tem gente com diagnóstico recente. Hoje eu vi no grupo lá que tinha pessoas com 2 meses de diagnóstico. Então, tem conteúdos diários que são enviados por lista de transmissão. Todo dia é um vídeo e um áudio meu com uma explicação. Todos os dias são pílulas de conhecimento. Aulas ao vivo no dia 29, tá? A partir do dia 29. Então, começa sexta, sábado, domingo, segunda e terça, juntos, de aula, a partir do dia 29 de abril. E o terceiro ponto é grupo de WhatsApp com suporte, tá? Eu quero dizer com suporte porque a gente não fica só deixando vocês lá sozinhos, não. O grupo fica fechado e esse grupo ele abre de 3h30 até as 6 da tarde, com alguém mediando a conversa, certo? Então, agora se você não se inscreveu, se inscreva, tá? Que você vai ser direcionado para o grupo, e se você não se inscreveu, se inscreve, o link está aqui na descrição do vídeo. E dá o likezinho para esse vídeo aqui, por favor, tá? Para ele conseguir chegar em outras mães que possam estar passando por um perrengue diabético, igual eu passei na semana passada. Bom, então vamos começar. Se eu não falar algum problema aqui, vocês coloquem aqui no comentário, tá bom? Então vamos lá. Primeira possibilidade de problema. A Thelma está perguntando aqui o que é cetônico. Já vou falar. Vamos começar falando então o que é cetônico. Thelma, quando a insulina não entra no corpo, o nosso corpo ele utiliza a glicose como fonte de energia primária. Então a glicose ele tem que entrar nas nossas células. Para a glicose entrar na célula, precisa de insulina. Quando eu não tenho insulina suficiente, o meu corpo vai utilizar outras fontes. Primeiro, ele vai utilizar a fonte que tem no fígado, o estoque de carboidrato que fica no fígado, chamado glicogênio. Acabou esse estoque, ele vai para músculo e tecido adiposo. E quando ele quebra o tecido adiposo, quando a quantidade é muito grande, essas moléculas são transformadas em corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos vão para o sangue. Esse corpo cetônico no sangue, ele provoca acidez, e isso causa uma série de problemas sistêmicos. Altera o pH do sangue e gera risco de cetoacidose diabética. Muitos de vocês já ouviram falar nesse nome de cetoacidose diabética. E isso é um medo de toda mãe, tá? Muitas de nós já entrou nesse caso aí de diabetes tipo 1 por conta de entrou no diagnóstico com uma cetoacidose diabética. Então, você pode medir cetona. Aqui, na descrição do vídeo, eu separei o canal em várias playlists, tá? Playlists para que você possa estudar. Então, nessas playlists tem lá sobre cetona e cetoacidose. E lá eu explico como medir a cetona. Eu mostro o aparelho, mostro a fita e a interpretação. Então, vou pedir para vocês darem aqui uma olhada depois nos links da playlist aqui. Bom, então, medir cetona, ter em casa um aparelho que mede cetona e uma fita de cetona é super importante, tá? Cristine, que aparelho? Vou colocar um aparelho aí, o mais comum que o pessoal conhece, o Libre. O Libre, aquele que você escaneia a glicemia aqui no braço com o sensor intersticial, ele mede glicose no sangue e ele também mede cetona no sangue. O mesmo local que entra a fitinha de medir a glicose, entra também a fitinha de medir cetona. E essa fita é uma fita diferente, tá?
e você consegue comprar essa fita nessas farmácias que vendem sensor do Libre. É importante você ter essa cetona em casa, porque numa situação que a glicemia está acima de 250, não está baixando, você está aplicando insulina e está difícil, é importante que você meça a cetona para não deixar a criança, ou você que tem diabetes tipo 1, evoluir para um quadro de cetoacidose diabética. Isso é muito, muito importante, tá? Já teve caso de aluna do curso Mãe Pâncreas que desconfiou, e no grupo de alunos a gente comentou, mede cetona, ela mediu, estava alterada, ela correu para o hospital e deu tempo deles intervirem para que a criança não evoluísse para uma cetoacidose, mas estava muito perto. Bom, então vamos lá. Agora, já entendendo o que é cetona, tá? Qualquer coisa vocês perguntam aqui nos comentários, que eu estou olhando aqui, eu consigo olhar os comentários. Por favor, deixa seu like aqui no vídeo para que ele consiga atingir o algoritmo do YouTube, consiga levar esse vídeo para outras mães que passam perrengues com crianças com diabetes, tá? Mas vamos lá. Situações, então. Vamos começar com a insulina. Pessoas que moram em local muito quente, que deixam a insulina fora da geladeira, correm um risco de ter essa insulina degradada. Aí você pensa assim, Cristina, eu deixo a minha insulina fora da geladeira. Realmente, você pode deixar. A insulina, você pode deixar ela fora da geladeira até 28 dias, numa temperatura ambiente, tá? No máximo aí 28 graus. 29. Agora, se você mora num local que é muito quente, Nordeste, tá lá mais de 30, apesar de que eu moro no Espírito Santo, mas está fazendo dentro de casa, está fazendo 30 graus. Então, nesses casos, você tem que ter muita atenção. Procurar colocar a insulina num local mais fresco, tá? Ah, mas Cristina, em todo lugar minha casa é um forno. Então, tenha em casa, tem umas bolsinhas térmicas que você consegue colocar sabe aqueles sachêzinhos de gelo? Você pode não pode deixar a insulina encostar no gelo, tá, pessoal? É só para manter essa bolsinha um pouco mais fresca, ok? Mas coloque no lugar mais fresco da casa, ok? Não é legal usar insulina gelada, é bom realmente deixá-la na temperatura ambiente, mas se você mora em local muito quente, fique atento. Se você vai à praia também, na hora de levar essa insulina, fique atento com os locais muito quentes, certo? Ah, mas eu guardo na geladeira. Cuidado com o local da geladeira. Porta, abre e fecha, você fica mudando a temperatura, colocando essa insulina em alterações muito grandes de temperatura, ela vai degradar. Coisas que a gente tem observado entre as mães quem usa Fiasp já observou que ela degrada muito mais rápido. Ah, Cristina, de onde você tirou isso? Isso é relato de mães, tá? Isso é experiência do dia a dia. O que as mães têm falado é que o uso de Fiasp, depois de, não chega lá nos 28 dias, um pouco antes disso, ela já começa a ficar mais difícil de agir. Observe aí, você que usa Fiasp, se isso também acontece com vocês, tá? De repente, essas pessoas que comentaram comigo, todo mundo mora em local quente, mas eu já percebi isso. Eu deixo a minha é ótima, né? A insulina da Lívia dentro da geladeira, porque a gente usa frasco e usa o sistema de infusão, usa bomba de insulina. Então, eu tiro da geladeira a cada 3 dias e espero ela chegar na temperatura ambiente e preencho lá o sistema de infusão. Só que na geladeira, tenha cuidado com o local para onde um local que não fique variando tanto a temperatura para não alterar, não correr o risco de alterar muito essa insulina. No caso da Fiasp, a gente observa que isso acontece mais, tá? Então, se você estiver usando uma insulina que degradou com temperatura, a glicemia não vai baixar. Se você usa o sistema de infusão, como eu já vou entrando em sistema de infusão, em bomba de insulina, passou de 250, não aplica na bomba. Desconecta a bomba do corpo,
coloca lá a glicemia, vamos supor, 260, coloca lá na bomba, deixa a bomba calcular para você, aperta OK, mas desconectado do corpo para que a bomba guarde o valor da insulina ativa. Mas esse valor, o valor que deu lá na bomba, você vai aplicar na caneta, tá? Mas se você já usa a caneta, se você estiver usando uma insulina que está degradada, o que vai acontecer é que a glicemia não vai baixar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é troque de insulina. É uma das possibilidades. Insulina estragada. Outro risco em relação à insulina: troca de insulinas. E aí, para quem usa, não para quem usa bomba de insulina, mas para quem usa basal, insulina, uma caneta de insulina basal e outra caneta de insulina rápida, ultra rápida. Esse era um dos meus piores medos quando eu usava a insulina, quando a Lívia usava insulina. A gente que é mãe fala quando eu usava, porque é como se a gente tivesse diabetes. É impressionante, eu percebo que as mães falam assim sempre. Bom, o que acontece? Se você se confundir na hora de aplicar a insulina basal com a insulina rápida, você vai correr um grande risco. Imagina a situação: você aplica uma quantidade de basal. Imagina que a basal você tem que aplicar de manhã. Vou dar números hipotéticos, tá? Você tem que aplicar de manhã 10 unidades de basal. E no almoço, usa-se por volta de 2 unidades de insulina ultra rápida para a alimentação. Mas de manhã, isso eu já vi várias mães contando. Você lá sonada, não dormiu direito, você tem que aplicar 10 unidades de basal. Só que em vez de aplicar 10 unidades de basal, você dormindo, sem raciocinar, pega a caneta de insulina ultra rápida e aplica 10 unidades de insulina ultra rápida. Pensa, se numa refeição normal você aplicaria 2 unidades, aqui você aplicou 10. Gente, desculpa o barulho de criança chorando, de cachorro latindo, tá? Porque não tem como, só se eu colocar todo mundo numa jaula. Então, olha o risco. Você vai ter que, se você tiver glucagon em casa, aí alguém pergunta aí, o que é glucagon? Glucagon é o outro hormônio que o pâncreas produz, só que ele tem um efeito contrário da insulina. Ele aumenta a glicemia. Como, Cristina? Ele quebra o estoque de glicose lá do fígado e libera no sangue. Então, existe umas seringuinhas que você compra e que você aplica. O glucagon, tá? Já vem pronto. Então, é uma outra coisa que é interessante você ter em casa, uma caixinha de glucagon. Eu tenho, tá na geladeira, inclusive tem que olhar se venceu. Aí você fala assim, Cristine, mas provavelmente você nunca vai usar. É exatamente isso. É igual o seguro de carro. Você compra para você, se Deus quiser, nunca precisar usar. Mas no dia que você precisar usar, você tem, tá? Então, numa situação dessa, opção 1, usaria o glucagon. Opção 2, você vai ter que se virar para fazer essa criança ingerir a mesma quantidade de carboidrato ou enquanto você corre para o hospital, certo? Então, tem que ter muito cuidado com troca de insulina. O que a gente faz para evitar isso, Cristine? Coloquem as duas insulinas, as duas canetas, com etiqueta diferente, de preferência com cor diferente, e guarde as duas insulinas em locais totalmente diferentes. A insulina ultra rápida você vai colocar no armário e a outra você vai colocar de preferência num outro armário de outro cômodo, tá? Para que você evite a confusão, diminuir os riscos. Só pensar, a maioria de nós dorme mal, tá cansada, é muito estresse. Por favor, troca de insulina é muito perigoso, ok? Então, insulina degradada é um problema.
Trocas de insulina, outro problema. Terceiro problema, vamos falar então de sistema de infusão. O que pode dar errado com o sistema de infusão? Primeiro, vamos falar da caneta. Quem aqui, me fala nos comentários, quem aqui já pegou uma caneta com defeito? Alguém já pegou? Eu já peguei. Às vezes eu fico pensando assim que essas coisas acontecem comigo para poder ensinar outras mães. Eu prefiro pensar assim, porque olha, já aconteceu de um monte de coisa. A Joelma está falando que as duas insulinas dela vivem juntinhas, ela nunca trocou. Não dá sorte pro azar, tá, Joelma? Não fica dando. Coloque elas em locais separados, tá? Bom, então, a caneta com problema. Já aconteceu comigo. O que acontece? Na hora que você aplica, quando você coloca a agulha e você testa, não vai sair insulina. Opção 1, pode ser agulha obstruída. Opção 2, pode ser a caneta que não está funcionando. E aí, como é que você vai saber se é um ou outro? Troca a agulha. A segunda agulha está com o mesmo problema, provavelmente é a caneta, não a agulha. Tá? Então, eu já peguei caneta que não funciona. Já vi caso de pessoa que estava usando a caneta com defeito, conheci, já como a gente conversa com muita gente por conta do Instagram, por conta do YouTube, ela estava usando, era uma moça que estava usando uma caneta que estava com problema, a insulina, ela não fazia teste com a caneta, a insulina não entrava, ela começou a passar mal, ela evoluiu para uma cetoacidose diabética, tá? E foi internada. E o médico começou a perguntar, até que eles, fazendo várias perguntas, descobriram que chegaram à opção de, será que é a caneta? Vamos testar. Aí testaram a caneta, viram que a caneta não estava liberando a insulina, tá? Então, a caneta, ela tem tempo de validade, é muito longo, tá? Mas pode acontecer defeito. Okay? Então, fica aí a dica de você testar. Bom, além da caneta. Sim, mais uma coisa. Eu sei que caneta, gente, é caro, mas se vocês, no dia que vocês ganharem uma caneta, tenha uma caneta reserva em casa, tá? Para quem tem criança, para quem. Assim, gente, eu super sei que é caro, super. Mas se você puder ter uma caneta reserva, porque olha, essas coisas acontecem na sexta-feira à noite, é na véspera de um feriado, naquele horário que você não consegue falar com seu ninguém, tá? É bem assim que acontecem essas coisas. Então, ou então, se você não tem uma caneta extra, entre num grupo de WhatsApp da sua região. Exemplo, aqui no estado eu montei um grupo de WhatsApp de mães. Tem um de mães e tem um de jovens. Então, esteja nesses grupos. Aliás, se tiver alguém aqui do Espírito Santo que não está no grupo de mães, me chama lá, põe nos comentários, me chama lá no grupo. Aí, a coisinha aí, ó. Aí. Dá um tchau pro pessoal, Lili. Então, vai lá, amor. Beijo. Beijo. Fecha a porta, tá? Aqui. Pede para parar de gritar, tá? E o cachorro latir. Tá. Então, esteja nesses grupos, porque se você não tem uma caneta, numa situação dessa, você pode pedir alguém no grupo. E uma mãe sempre socorre a outra, tá? É super importante. Marcelene está falando que é do Espírito Santo e não está no grupo. Não, Marcelene. Me chama, tá? Me chama ali nos comentários que eu vou colocar meu telefone aqui, meu WhatsApp aqui, já é público mesmo, meu WhatsApp. Pronto. Coloquei aí meu WhatsApp, tá? E aí você me chama lá no WhatsApp que eu te incluo no grupo, tá? Então é importante nessas horas você estar num grupo próximo, um grupo, porque se faltar alguma coisa,
grupo de socorro. Outro ponto importante é o seguinte, a gente falou da caneta, aí agora agulha. Agulha, como eu falei, Cristina, eu não troco. A pessoa pode falar, Cristina, eu não troco agulha é cara, não tenho dinheiro para ficar trocando de agulha toda hora. Super entendo mesmo, eu sei que é caro. Mas se você está reutilizando a agulha, então você pelo menos faça um teste. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela recomenda, se você tiver que repetir, utilizar a mesma agulha, que seja um número pequeno de vezes. Aí por que, Cristine? Por que eu tenho que trocar a agulha? Porque a insulina, ela polimeriza dentro da agulha. E aí, você está imaginando que está saindo X de insulina e está saindo menos de X, porque a agulha tem uma certa obstrução. Conforme você vai reutilizando a mesma agulha, você vai obstruindo ela cada vez mais. Pior é quando você não está nem saindo, mas às vezes, se você estiver tendo uma quantidade de insulina sendo liberada numa quantidade menor do que deveria, a sua glicemia não vai baixar como deveria, como você está esperando. Exemplo, vou dar números hipotéticos de novo. Na conta era para estar saindo 0,5. E aí, de repente, como a agulha está obstruída, sai 0,45. É muito pouca diferença. Mas faz diferença. Está sempre ficando um pouco mais alta do que o normal. Agora, se você está utilizando muito essa agulha e estiver muito obstruída, pode ser que fique difícil para baixar e fique resistente, e você está procurando o vilão dessa história toda e, na verdade, está na agulha. Algumas agulhas já vêm da fábrica mesmo com obstrução. Como eu falei com vocês, aconteceu isso comigo essa semana. Semana passada, eu peguei 2 vezes obstrução na agulha. Tá? E aí não tem jeito. E eu só descobri porque eu fiz o teste de segurança, ou seja, colocar uma quantidade de insulina e ejetar, e você vê a insulina saindo. Cuidado com a quantidade. Meu marido comentou assim comigo. Tradicionalmente, tá, a técnica correta para você fazer teste de segurança são 2 unidades de insulina. Uma vez eu coloquei isso no Instagram e recebi super críticas, dizendo que Deus me livre jogar 2 unidades fora. Mas eu tenho que ensinar para vocês o que está nas diretrizes, o que é o correto. Não posso ensinar de qualquer jeito. Mas tem gente que usa menos. Mas observem qual é o fluxo que sai com 1 unidade e com 2 unidades. Por quê? O que o meu marido me ligou percebendo? Cristine, está saindo uma quantidade muito pequena de insulina. Se ele não fosse acostumado a fazer com 2 unidades, ele não teria essa quantidade, essa proporção na cabeça de quanto que deveria sair e não estava saindo. Entendem? Então, assim, se você está desprezando sempre meia unidade, que seja meia unidade, acostume-se a ver a quantidade que sai da agulha, para você ter pelo menos uma ideia de agulhas obstruídas que já vêm da fábrica, que foi o caso aí, certo? Então, falamos reutilização de agulha e falamos aí de obstrução que já acontece. Alguma coisa que eu estou esquecendo, pessoal? Falem aí, por favor. Bom, sistema de infusão agora. Situações que podem dar problema no sistema de infusão. Vamos colocar o mais do dia a dia. Dobra do catéter. Aliás, antes do sistema de infusão, antes da bomba de insulina, existe também o iPort. O iPort também, você pode ter problema. Como? O catéter do iPort, ou seja, a cânulazinha que fica dentro, a parte que fica dentro do tecido subcutâneo, se ela dobrar, a insulina não vai passar. Assim como acontece na bomba de insulina, a parte que fica dentro do tecido subcutâneo. E realmente a insulina vai entrar menos do que o normal, ou ela não